Bom, nós queremos ouvir também a opinião de um pecuarista, portanto, lida diretamente com a questão do Fundo Rural, que é também advogado. Nós vamos ouvir agora a opinião do Joaquim Ferraz, que está na BBM, na Bolsa, em São Paulo, com Walter Pulga. Pulga, com você. Bom, Zaidan, eu tenho aqui ao meu lado o pecuarista e advogado tributarista Joaquim Ferraz. Joaquim Ferraz já participou diversas vezes da nossa programação, ele acompanha o andar de toda essa discussão envolvendo o Fundo Rural. E eu pergunto para o Dr. Joaquim Ferraz, que está acompanhando detalhes dessa discussão. Dr. Joaquim, primeiramente, obrigado por ter vindo. Boi também está incluído nisso? O boi que é exportado estaria isento desse pagamento também? Pulga, eu é que agradeço. E toda e qualquer commodity agrícola está abrangida pela imunidade constitucional sobre o Fundo Rural, sobre a tributação do Fundo Rural, que foi reconhecida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Desde que exportada. Desde que exportada. O que o legislador constituinte pretendeu garantir é que as commodities agrícolas produzidas no Brasil sejam mais competitivas no mercado internacional. Então, o legislador constituinte previu que a tributação do Fundo Rural, quando o produto é destinado para o exterior, ou seja, quando ele é destinado para exportação, ele é imune ao pagamento do Fundo Rural. Não há incidência do Fundo Rural. Alguns casos são muito claros, como, por exemplo, grãos, algodão, onde a commodity produzida pelo produtor rural nacional, ela não passa por qualquer ou por muito singelo processo de transformação. No caso da soja, por exemplo, é uma limpeza, é um procedimento que não muda o grão em si. E na exportação de boi vivo também, isso é um exemplo claro, e a imunidade está patente numa análise sem maior profundidade. Agora, há casos onde se tem que perquirir. Por exemplo, o boi que passou por industrialização num frigorífico também goza dessa imunidade tributária. A commodity que foi pré-industrializada no Brasil para exportação, pré-industrializada pela indústria, ela também é imune. A imunidade tem interpretação restritiva. Ela não permite uma interpretação elástica, tá? De modo que algumas commodities, as in natura, indiscutivelmente, não sofrem a incidência do Fundo Rural para exportação. Já outras terão que ser analisadas caso a caso para se enquadrar se aquilo ainda é, de fato, uma commodity ou se foi processado. Bom, entre as questões que envolvem o Fundo Rural está essa isenção para exportação indireta, que antes não era considerado. A exportação direta, se o pecuarista exporta boi diretamente, tudo bem, já é exportação direta. A indireta, através de um exportador ou de um sistema de uma trading de gado, por exemplo, ela estaria também no escopo dessa nova norma? Ou seja, se alguém opera a exportação de gado e não o pecuarista diretamente? Na verdade, a Constituição não diferiu quem exporta direta ou indiretamente. Ela firmou que o produto agrícola nacional, com o objetivo de ficar mais competitivo, de aumentar as divisas de exportação da grande vocação do Brasil, que é agrícola, são imunes ao pagamento do Fundo Rural. Quem fez a distinção de não incidência na exportação direta e incidência na exportação indireta foi a Receita Federal, através de uma instrução normativa promulgada há 10 anos, há mais de uma década. Que é que foi derrubada agora. Que é a que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela era ilegal por afrontar a Constituição. Uma instrução normativa da Receita Federal, ela não pode estar em desacordo com o que previu o legislador constituinte, com o que está escrito na nossa Carta Magna. Por isso essa decisão. Por 9-0. Acho que não foi 11 porque 2 ministros não estavam presentes. Não, na verdade, um não estava presente por motivo de saúde, que foi o Celso Mello, e o Barroso se declarou impedido de julgar.
Bom, e agora aquele detalhe que nós abordamos há alguns minutos atrás, eu vou repetir a pergunta. Também a carne exportada, isso interessa muito para o pecuarista, e o senhor é pecuarista, a carne exportada cabe aí uma discussão se essa carne foi para o exterior ou não. Hoje se negocia boi Europa, boi China, ou seja, já é um gado destinado à exportação. Também caberia estudar se seria beneficiado ou não por essa isenção, né? Sim, Pulga, e isso é bastante claro também. Veja, é indiscutível que o boi in natura é uma commodity. Então, o boi exportado vivo, por exemplo, goza da imunidade tributária prevista na Constituição sobre o fundo rural. Então, não há incidência, seja na exportação direta, onde o produtor possui radar, possui equipe, faz contato com o comprador no exterior, ajusta as condições comerciais, estabelece a condição de envio, frete, FOB, CIF, e manda essa commodity para lá. Mas quando há uma industrialização, pode haver uma alteração do produto, uma alteração de NCM, inclusive, que é um código de classificação de produtos. Então, vou usar de um exemplo para tentar deixar isso mais claro. Um boi, por exemplo, que sofreu industrialização e dele se produziu carne de charque, por exemplo, não é mais um boi. Ele não é mais uma commodity, ele é uma carne de charque. Então, vai haver uma discussão sobre como se pode, por exemplo, acondicionar leite para exportação. Tá? Não dá para mandar em caminhões, em baldes, in natura da maneira. Ele tem que passar por uma pré-industrialização ou uma pequena estabilização para estabilizar, porque é muito perecível, e isso não pode ser considerado como uma alteração do produto, continua sendo leite. Mas se ele vira queijo, deixa de ser uma commodity para ser um outro produto industrializado. Essa discussão é muito pormenorizada e muito técnica. Então, o que está claro, o que está resolvido pelo Supremo, de maneira indiscutível, com repercussão geral, ou seja, vale em todo o território nacional, e este é o entendimento da Suprema Corte, commodities não são tributadas por fundo rural desde que o destinatário seja um comprador no exterior, para qualquer lugar do mundo. Bom, Zaidan, fica claro aqui que também é possível que a pecuária seja diretamente beneficiada por essa decisão, em alguns casos em especial. Lógico, nem toda a carne que nós exportamos poderia ter esse benefício. Agora, no caso do frango, nós exportamos muito frango congelado, praticamente frango in natura, né? Congelado. Caberia essa isenção? É o mesmo raciocínio. Ele não é possível, tecnicamente, exportar frangos vivos, por exemplo, para um país na Europa, para a China. Então, ele tem que passar por algum processo, e esse processo pode ser simplesmente o abate e congelamento, e ele continua sendo um produto in natura adaptado para o meio de transporte de chegar ao exterior. Porque, se não houver esse entendimento, haverá, na verdade, um impedimento para que o produtor goze da imunidade, porque o produto dele é perecível. Você entende? Então, isso terá que ser analisado. Possivelmente, a Receita Federal vai implementar óbices e discussões, e aí vai caber ao produtor ir, né, ao judiciário mais uma vez para separar uma coisa de outra. Discutir no detalhe, digamos, numa customização, né, aquela atividade que ele faz para conseguir gozar desse benefício. Bom, Zaidan, está aí o esclarecimento, né, do pecuarista Joaquim Ferraz, que é advogado tributarista, acompanha aí detidamente já há muito tempo a evolução dessas discussões com o Fundo Rural e aquela dívida grande, que já se fala em 11 bilhões, 14 bilhões, isso deve diminuir pelo menos com essa decisão, não? Sim, essa instrução normativa, que já nasceu ilegal, mas só agora foi reconhecidamente e de maneira definitiva considerada ilegal, ela produziu efeitos por uma década. Então, nos últimos 10 anos, o produtor rural, principalmente o pequeno e o médio, que não tem radar, que é um instrumento necessário para fazer exportação, que não tem contatos no exterior, que não possui estrutura administrativa para fazer, muitas vezes não possui nem assessoria técnica para fazer um processo de exportação, ele foi muito penalizado. Foi muito penalizado porque restou a ele o mercado nacional ou
a exportação através de um terceiro, que é um trading, que cobra para fazer isso. Ele tem a estrutura, ele tem o radar, ele tem toda a assessoria técnica e o conhecimento, o know-how necessário para fazer aquela commodity chegar ao exterior, mas ele cobra por isso. Então, além de cobrar por isso, o Fundo Rural incidia sobre esse produto. Então, o pequeno e o médio ficou muito prejudicado no mercado por conta dessa ilegal instrução normativa que a Receita Federal promulgou há uma década. Bom, agora há de se ajustar as contas. Então, alguns produtores pagaram esse Fundo Rural como incidindo sobre o faturamento na venda para trading ou na contratação da trading para exportação por conta e ordem de terceiro. Tá? Isso agora vai ter que ser depurado, vai ter que separar o joio do trigo. E a trading compra de muitas pessoas, né, de muitos produtores. E na hora de remeter isso para o exterior, ela remete, soja, por exemplo, são em navios, e ali não se mistura tudo. Ali não sabe de quem é o quê. Isso. Então, o produtor que tem direito a receber de volta o que pagou, ou o produtor que está devendo e quer deixar de pagar, vai ter que recorrer aos tradings que ele fez negócios, né, nesses últimos 5 anos, porque de 5 anos para trás está prescrito também o direito, tanto da Receita Federal de cobrar, como também daquele que pagou de se ressarcir. Exatamente. Mas é preciso separar agora, e a trader que vai separar. Para comprovar que aquele produto que ele entregou lá foi exportado. Caso contrário, ele não conseguirá esse ressarcimento. Não, porque a condição para a imunidade é ter ido para o exterior. E é preciso provar isso. Tem que comprovar. Bom, então, o advogado Joaquim Ferraz comprova aí o que foi dito agora há pouco, é preciso separar mesmo, comprovar. Não será fácil também ter esse ressarcimento, né? Sempre é necessário entrar na Justiça, entrar na Receita Federal, comprovar os documentos, esperar o processo andar. Também não será um ressarcimento do dia para a noite, não, doutor? Não, até porque os ressarcimentos, as repetições de indébito tributária, elas têm um caminho, têm uma via eleita adequada, né, que o produtor tem que seguir com sua assessoria jurídica para se valer, né? Não é um cheque que foi dado a ele para na segunda-feira descontar no banco. Ele vai ter que percorrer a via crucis, né, do ressarcimento, às vezes até mesmo se valendo do próprio judiciário, para conseguir ter esse crédito tributário ressarcido. Bom, Zaidan, está aí a orientação do doutor Joaquim Ferraz, Joaquim Rolim Ferraz, pecuarista lá na Bahia, na região de Tapetinga, também é pecuarista em Minas Gerais, e advogado especializado em direito tributário aqui em São Paulo. Acompanha toda essa história do Fundo Rural, repito, doutor Joaquim sempre disponível para dar informações, para comentar o andamento desses processos. Eu agradeço a sua participação, doutor Joaquim. Vou encerrando por aqui.